Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de física. Bom, nessa aula de hoje nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer para vocês aí a dedução de uma equação que mostra como que nós podemos computar, calcular, aferir, dimensionar, a velocidade de uma onda mecânica, de um pulso, quando esse pulso está aí se propagando em um fluido, Vocês que acompanham aí as aulas que a gente posta no canal perceberam que nós havíamos postado uma equação, que era a equação de Taylor. A equação de Taylor mostrava a mesma coisa, porém, quando o meio em questão era uma corda. A equação de Taylor apresenta a velocidade de um pulso, ou seja, de uma onda, quando o meio em questão é uma corda. Agora a pergunta é, e se o nosso meio em questão for um fluido? Como é que a gente faz, então, como é que a gente encontra a velocidade de propagação do fluido nesse meio, diferente do meio corda? Vamos ver, então? É a equação que mostra como é que a gente calcula a velocidade de uma onda num fluido. Bom, então, inicialmente, vamos imaginar que eu tenho aqui um recipiente, onde no interior desse recipiente eu tenho um fluido limitado. Aqui a gente sempre coloca um recipiente com a forma geométrica conhecida, porque, como nós bem sabemos, os fluidos eles possuem a forma geométrica não definida. A forma geométrica que os fluidos têm é a forma geométrica do ambiente que os recepciona, Então eu botei aqui um fluido porque o fluido a gente conhece, eu botei um cilindro porque o cilindro a gente conhece as dimensões que permite o cômputo aí do volume e outras, Na extremidade da esquerda eu coloquei um êmbolo e esse êmbolo aqui ele pode se mover. Então assim, a gente não colocou, mas imagine que eu tivesse aqui um motor com uma polia e na extremidade da polia eu ia fixar aqui esse êmbolo, Então quando a polia girasse, ela ia fazer isso aqui, Então esse êmbolo ia ser levado para frente e para trás, com a velocidade linear, tá bom? Então beleza, como esse nosso recipiente aqui está aberto e lá dentro tem o gás, o que eu posso afirmar sobre as pressões interna e externa? As pressões interna e externa são iguais. Por quê? Porque o ambiente está aqui aberto, Então a pressão que eu tenho fora eu também tenho dentro. Então, e quanto que vale essa pressão? Eu coloquei aqui uma pressão genérica, que eu chamei de PI, beleza? Então, olha só. Quando esse êmbolo é empurrado para a direita, para ele ser empurrado para a direita, isso acontece de forma espontânea? Não, eu tenho que promover um acréscimo de pressão aqui na esquerda. Então, eu promovi um acréscimo de pressão ΔP. Então, o que aumentou na pressão externa foi um valor que eu chamei de ΔP. Então, o acréscimo de pressão aqui foi chamado de ΔP. Aí é o seguinte, quando esse êmbolo então se moveu aqui para a direita, ele veio para a direita com a velocidade que eu chamei de Vx. Então, Vx é a velocidade do êmbolo que vem para frente e essa velocidade do êmbolo é Vx. Aí, olha só, essa parte de cá continua aberta, Então, se essa parte de cá continua aberta, ela continua com a mesma pressão que eu tinha antes, que é PI. Então, eu tenho aqui duas partes do gás. Eu tenho essa primeira parte aqui à esquerda, Essa primeira parte aqui à esquerda, o que aconteceu com essa primeira parte da esquerda? Ela sofreu um acréscimo de pressão, ΔP. E essa outra parte aqui, ela continua com a pressão igual à pressão que havia antes. Então, eu tenho uma parte do gás que houve um aumento de pressão, ou seja, uma parte do gás que sofreu uma compressão, e eu tenho uma outra parte do gás que continua com a pressão anterior, ou seja, essa parte cá agora é a zona de rarefação, ou seja, a zona que tem a pressão menor e essa parte de cá é uma zona que tem uma pressão maior. Essa linha que eu coloquei aqui, gente, essa é uma linha bem tênue que separa a zona de compressão da zona de rarefação, certo? É uma linha que separa aqui a propagação da onda, porque a gente sabe que as ondas, quando estão se propagando no fluido, elas estão aí se propagando com regiões onde a pressão é maior, regiões onde a pressão é menor. Então aqui eu tenho uma zona de compressão, aqui uma zona de rarefação, tá certo? Então é o seguinte, essa parte aqui foi a parte do gás que entrou em movimento, consequentemente aumentou a pressão, a zona de compressão. E essa parte aqui é uma parte que ainda está, entre aspas, estática. Elas têm as mesmas condições de equilíbrio inicial. Eu coloquei em repouso, mas na verdade são as condições de equilíbrio inicial, beleza? A zona de rarefação. Aí, gente, é o seguinte, essa linha que eu falei, a linha tênue, que separa, então eu tenho aqui um ponto P, que é exatamente o ponto que está sob a linha tênue que separa as duas regiões. Ora, quando eu comprimi esse gás aqui no êmbolo, ele veio para a direita, o que acontece? Essa região aqui, separada pela linha tênue,
que antigamente ela estava ali em todas as regiões ao mesmo tempo, porque todas as regiões tinham a mesma pressão. Então é como se ela estivesse nessa ponta aqui e ela se deslocou daqui até aqui, né? Então essa primeira parte de compressão, ela sai dessa extremidade aqui e vem até essa linha tênue que agora separa as duas regiões, da compressão e da rarefação. Então, quando ela saiu de cá e veio para cá, ela se deslocou com que velocidade? Com a velocidade que vale v, né? Essa velocidade, então, do pulso, ela vale v. Então, o meu objetivo aqui é encontrar exatamente esse v. O que eu fiz aqui? Eu separei a distância entre a região onde esse ponto B estava, essa linha tênue estava, até onde ela se deslocou, que agora é essa outra região, né? Essa distância que ela percorreu vale quanto? Vale vt. Ora, quem que é o v? O v é a velocidade que ela se propaga e o t é o tempo que ela gastou para ir daqui até lá. Como é que eu sei que essa distância aqui vale vt? Olha, eu peguei uma equação bem simples da mecânica, né? A velocidade é a razão da distância pelo tempo. Se você isolar a distância é igual a vt. Pronto. Então, essa distância aqui, ó, eu chamei de vt. Então, isso vem dessa equação aqui, beleza? Detalhe, quando você estiver assistindo essa aula, vá pausando, pegue o seu caderno e faça as devidas anotações para você entender como é que a gente vai chegar aqui, né, na velocidade da onda no fluido. De novo, essa velocidade que eu estou procurando é a velocidade v, tá bom? O pulso ele saiu dessa parte aqui e chegou nessa primeira linha aqui, que é uma linha bem tênue de separação da zona de compressão e da zona de rarefação. Então, beleza, nessa distância aqui eu chamei ela de vt, lembrando que t é o tempo que esse pulso gastou para sair de lá da ponta e chegar aqui. E esse tempo foi também o mesmo tempo que o êmbolo gastou para sair da região onde ele estava para a região onde ele se encontra agora. Beleza? Então, essa distância aqui, quanto é que vale essa distância? Essa distância vale Vxt. Ora, quem que é o Vx? O Vx é a velocidade que o êmbolo gastou para sair de lá onde ele estava até aqui. Então, essa distância aqui vale Vxt e essa outra distância aqui vale quanto? Vale Vt. Tudo bem? Está claro até agora? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular aqui ó, o momento linear do gás. Quanto que vale o momento linear desse gás que inicialmente estava na condição de equilíbrio? Ó, lá da física 1, da mecânica, a gente sabe que o momento linear, ou a quantidade de movimento, ela pode ser definida pelo produto da massa pela velocidade. Então, olha só, o gás ele se movimentou com a velocidade Vx, que é a velocidade do êmbolo, e a onda, o pulso, ele se movimenta com a velocidade v que eu estou procurando. Então, beleza. Então, o momento linear do gás é o produto da massa do gás pela velocidade que o gás tem, que vai ser a velocidade aqui do quê? Do êmbolo, que eu chamei de Vx. Bom, como é que eu faço para calcular, então, a massa desse gás? Eu vou calcular essa massa do gás em função da densidade do gás. Bom, a densidade de uma substância é definida pela razão entre a massa e o volume, tá certo? Como que eu faço agora para calcular o volume? Ó, o volume inicial do gás é o volume dessa região geométrica aqui, ó, que é um fluido, né, que é o cilindro, perdão. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Ó, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, então a área da base é aqui, ó, eu não sei quanto que vale, eu chamei um valor genérico A. A altura é a região que vai dessa extremidade até essa segunda extremidade, que é o volume inicial. Ó, então essa altura aqui é exatamente essa distância aqui, ó. E quanto que vale essa distância? Eu chamei ela de Vt. Então a altura, no caso, é a distância que é Vt. Beleza? Então aqui está a relação da densidade. Se eu pegar essa equação e isolar a massa, pronto, esse aqui está dividido, passa para lá multiplicando, pronto. Então a massa do gás é o produto da densidade pela área, pela velocidade da onda, que é V, vezes o tempo, beleza? Então, eu posso voltar na minha equação inicial e onde tem essa massa, eu posso colocar todo esse produto aqui, ó, densidade, área, velocidade e tempo. É o que eu vou fazer, então. Então, a quantidade de momento, a quantidade de movimento do gás, então, vai ser definida por todo esse produto aqui, ó. É a massa vezes Vx e a massa é tudo isso que eu encontrei. Tudo bem até aqui? Ótimo, então até aqui nós encontramos o quê? O momento linear do gás. Agora, eu vou relembrar com vocês aqui uma grandeza que se trabalha em Física 1, que é o conceito de compressão do meio, né? Então, a gente viu lá que a compressão do meio é a razão da variação de pressão que ele experimenta pela razão ΔV sobre V0, onde o ΔV é a variação de volume e o V0 é o volume inicial. Ora, então eu vou calcular aqui quanto que vale esse ΔV da minha compressão. Gente, como é que você calcula o ΔV? O ΔV é a diferença entre o volume final e o volume inicial do gás.
Então, vamos lá. O volume inicial do gás, eu já havia calculado ele aqui na condição do volume inicial do gás aqui da pressão, né? Então, o volume inicial do gás é o produto, é a área da base vezes a altura. A área da base vale A, eu chamei um valor genérico A. E o H é todo esse produto aqui, ó, V vezes T. Então, esse aqui é o volume inicial do gás. Agora, vamos lá. Quem que é o volume final? O volume final do gás não é nessa parte que ele ficou confinada? Ó, o volume inicial ia daqui até aqui. O volume final agora vai daqui até aqui, tá certo? Então, essa região aqui define o meu volume final, beleza? Como que eu calculo, então, o volume final? Ora, o volume final pode ser todo esse volume que tinha antes. Qual era o volume que eu tinha antes? AV vezes T, menos esse volume que foi diminuído aqui, ó. O volume que foi diminuído. Então, vamos lá. O volume final é tudo, só essa região que sobrou. Essa região que sobrou é o volume que eu tinha antes, que é AVT, menos o volume que foi subtraído por conta da compressão do gás. Ora, o volume que foi subtraído é essa parte de trás aqui, ó. Como que eu subtraio essa parte de trás? Quanto é que vale o volume dessa parte de trás? Mesma coisa, ó. É a área da base, que vale A, vezes a altura. Essa altura aqui vale quanto? Vx vezes T. Foi o que eu botei aqui, ó. Então, menos a parte que foi subtraída, que é quanto? A área da base A, vezes a altura, que é Vxt. Pronto, esse aqui é o volume final. Pronto, ó, como eu conheço aqui o volume inicial e o volume final, se eu subtrair o volume final do volume inicial, quem que eu vou ter? Eu vou ter o ΔV. Então, vamos lá, continuando aqui, a compressão do meio, ó. Então, a compressão do meio é a razão de ΔP por aquela razão, ΔV sobre V0. Se eu pegar essa equação e isolar nessa equação ΔT, vai ficar assim. O ΔT, então, é o produto menos B, que multiplica a razão ΔV sobre V0, beleza? Então, vou tentar calcular aqui o meu ΔV, ó, que eu estava no slide anterior. Ó, ΔV é a diferença de VF menos V0, tá certo? Eu havia encontrado aqui o VF e o V0. Então, voltando a calcular o meu ΔV, que é o VF menos V0, eu vou substituir. Ó, o VF, quanto é que vale o VF? É tudo isso, menos o V0, que é aquilo. Pronto, ó, eu vou cancelar essa parte com essa parte, que é igual. Então, quanto que vale o meu ΔV? O meu ΔV é aquilo lá, ó, menos AT vezes Vx. Pronto, ó, se eu conheço o meu ΔV, eu vou voltar na equação da compressão aqui em cima, e onde tem ΔV, eu vou botar aquilo lá. Ó. Então, tá, então vai ficar menos B, que multiplica o ΔV, que é o que eu havia encontrado, isso aqui. Ó. Então, pronto, aqui é a minha razão. Ora, menos com menos dá mais, então eu vou tirar o sinal de menos aqui e vou colocar mais, né? Porque menos com menos é mais. E eu vou cancelar o produto AT de cima com o produto AT de baixo. Se eu fizer isso, vai ficar para mim que o ΔP, né, a variação de pressão do meio, é igual ao produto B, que multiplica a razão VXV, tá certo? Vamos deixar então esse ΔP guardadinho aqui. E agora eu vou voltar numa outra equação da mecânica, que é a equação que permite o cálculo do impulso da força resultante. Ora, lá na física 1, vocês devem ter visto lá como é que a gente calcula o impulso da força resultante. O impulso da força resultante é o produto da força resultante vezes o tempo, tá certo? Agora vamos lá, ó. Quem que promoveu a força resultante no êmbolo? Quem deu a força resultante no êmbolo não foi o acréscimo de pressão que o êmbolo sofreu? Lembra lá do início? O acréscimo de pressão era acréscimo de ΔP. Então, essa força resultante ela vem do acréscimo de pressão. Como é que eu correlaciono, então, o acréscimo de pressão com a força? Aqui, ó, a pressão é a razão entre a força e a área. Então, eu vou pegar essa relação aqui, ó, que a pressão é a razão entre a força e a área, e vou isolar a força. Então, a força resultante é o produto da pressão pela área. Ora, se a força resultante é esse produto, vamos voltar, então, aqui na expressão do impulso da força resultante. Então, onde tem a força resultante, eu vou botar o produto aqui, ó, ΔP vezes A. Então, tira aqui a força resultante, bota ΔP vezes A. Pronto, isso aqui é o impulso da força resultante, beleza? Bom, e essa ΔP e esse ΔP, eu sei quanto que vale o ΔP. Quanto que vale o ΔP? Aqui o ΔP é o ΔP, é a razão que eu havia encontrado, a B que multiplica Vx sobre V. Então, eu vou pegar esse ΔP e vou substituir. Então, vai ficar B que multiplica Vx sobre V, que multiplica A vezes T, tá certo? Isso aqui é o impulso da força resultante, tudo bem? Vamos deixar, então, esse impulso aqui guardadinho. E agora vamos voltar também numa equação lá da Física 1 que nós vimos, que é o teorema do impulso, tá certo? Ora, temos aqui o teorema do impulso. Bom, o que é o teorema do impulso? O teorema do impulso, vocês devem ter visto ele lá na Física 1, né? Então, o teorema do impulso fala que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento.
Ora, se o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento, eu posso então igualar aqui essas duas expressões, porque eu já calculei separadamente o impulso da força resultante, né? E também a variação da quantidade de movimento. Quanto que vale o impulso da força resultante? Está aqui à esquerda, né? Então, esse aqui é o valor do impulso da força resultante. Vou colocar aqui o impulso da força resultante. E a variação da quantidade de movimento está lá no slide anterior. Então, você que está acompanhando o seu caderno, certamente você tem anotado aí. Dá uma olhada para você ver. A gente tinha calculado a quantidade de movimento inicial, afinal é nula, porque o fluido está em repouso do outro lado, né? Então, a quantidade de movimento, ou momento linear, a gente já havia encontrado. É esse produto aqui, ó, ρAV, T vezes Vx. Pronto, igualando essas duas expressões por conta do teorema do impulso, eu posso agora cancelar o que aparece comum dos dois lados, né? Então, vamos lá. Então, você tem o produto AT de um lado, o produto AT do outro, corta, corta. Você tem Vx de um lado, Vx do outro, corta, corta. Então, o que sobrou para mim antes da igualdade? B sobre V. O que sobrou para mim do outro lado? Ρ vezes V, né? Então, isolando aqui, ó, vai ficar B sobre V, Ρ vezes V. O V está dividindo de um lado, passa para o outro multiplicando, vai ficar B ρ V ao quadrado. Se você isolar o V ao quadrado, vai ficar B sobre ρ. E isolando o V, vai ficar assim, ó, V é a raiz de B sobre ρ. Onde, nessa equação, o B é a compressão, né? E o ρ é a densidade volumétrica do fluido, tá certo? Então, nós fizemos aí a demonstração, olha só, a dedução da equação que nos permite calcular a velocidade de um pulso em um fluido, certo? Pronto, aqui está a equação que havíamos prometido a dedução, beleza? Então, para fazer só um resumo aqui, ó, a gente tem então a velocidade de uma onda mecânica que pode ser calculada nos três meios que basicamente a gente trabalha aqui na literatura, né, na física geral. Primeiro, em meios que são as cordas, os fios, né, com a equação de Taylor, cuja dedução também apresentamos. A equação de Taylor para a velocidade dos pulsos numa corda é essa aqui, ó, a raiz de T sobre μ, né? Quem que é quem? A velocidade é indicada pela letra V, o SI é metro por segundo. Esse T na equação representa a tração na corda, que é dado em newtons, né? E o μ é a característica do meio, ou seja, a densidade linear do meio, que é dado no SI em quilogramas por metro, beleza? Nos fluidos, nós acabamos de fazer a dedução da equação, né? A velocidade é igual à raiz de B ρ. Quem que é quem? A V é a velocidade, que é dada no SI em metros por segundo. O B é a compressão do meio, que é dada em Pascal. E esse ρ é a densidade volumétrica do meio, que no SI é quilograma por metro quadrado. E nós também temos a possibilidade dos pulsos mecânicos se propagarem em sólidos, né? Então, de uma forma análoga, o sólido ele não tem uma compressão, mas ele tem outro modo que é chamado modo de Young, né, que é análogo à compressão. Só que a compressão de um sólido é diferente, porque quando você faz um aumento de pressão, ele modifica algumas dimensões, mas não são todas as dimensões. Então, no caso dos sólidos, a gente tem uma grandeza que é chamada modo de Young. Esse modo de Young aqui é análogo à compressão em termos de unidade. Você calcula de uma forma diferente, mas a unidade final é dada em Pascal, que é a mesma unidade de pressão, beleza? Então, em sólidos, você calcula a velocidade do pulso por essa equação. Perceba que as três são muito parecidas, né? O que muda é o que está dentro da raiz, né? Então, finalmente aqui, ó, no SI a velocidade também é em metros por segundo. Esse Y aqui é o modo de Young. Você tem tabelas de constante, que é dado em Pascal, né? E o ρ é a densidade volumétrica do meio, certo? Beleza, gente. Essa então foi a nossa aula. É uma aula de dedução, de demonstração de equação. É importante que quando você estiver assistindo essa aula aí, ó, você faça o quê? Você faça, então, você faça as anotações no seu caderno, né? Então, é importante que você faça as anotações no seu caderno para que você possa entender o passo a passo da dedução que nós fazemos, tá certo? Agradeço a oportunidade, abraço, até a próxima.